Fala galera, vamos acompanhar as repercussões da vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã e o Flamengo segue na liderança a 3 pontos do Botafogo, que é segundo colocado. A única equipe que tem chance de se aproximar um pouco do Flamengo é o time do Palmeiras, que tem um confronto contra a equipe do Corinthians nesta segunda-feira. E o Flamengo mantém a liderança. Galera, o que vocês estão achando do Flamengo no Brasileirão? Será que o Tite vai conseguir manter essa regularidade, vai conseguir trazer o título para o Flamengo nessa temporada de 2024? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar repercussões aqui do Flamengo. Gols aí do Flamengo, teve gol com o Pedro e também com o Fabrício Bruno, e o Matheus Pereira marcou o gol da equipe do Cruzeiro. O time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Foi um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. E eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol, né? Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, são 13 pontos elogiáveis e uma vitória importante e difícil desse clube, que é um dos principais candidatos ao título da competição. É verdade, foram jogos difíceis. Teve o jogo contra o Bahia, que o Flamengo conseguiu vencer. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo conseguiu vencer também. É uma sequência onde... E teve jogo que o Flamengo não conseguiu jogar com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. E hoje ainda foi melhor na bola aérea do que foi no último jogo, que complicou bastante o time. Exatamente. Então, realmente elogiável. Você falou, não dá para cobrar, mas quando os resultados começam a aparecer e a gente começa a ver em campo essa equipe com todas as dificuldades, mas conseguindo se superar, acho que tem que encher a bola, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Abraço a você, aos companheiros todas que nos assistem. Eu acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol, mostrando o jogo. Em vários momentos. Mostrando boas transições, mostrando ser um time mais compacto do que até em outras vitórias, em outros momentos, nesse começo, já não tão começo de ano, mas nesse meio ano que já foi. E eu queria fazer um elogio, aproveitar esse destaque final, para fazer um elogio ao bom futebol que nós vimos em 2 partidas hoje. São Paulo e Bahia. Sim, vamos falar daqui a pouco desse jogo também. Uma ótima partida da qual nós vamos falar, assim como foi Flamengo e Cruzeiro. Um jogo lá e cá, um jogo que não parava, um jogo de um nível... A minha mulher, a Patrícia, costuma falar assim, né? Por que no Brasil não tem aquela intensidade dos jogos, por exemplo, da Premier League? Sim. E hoje ela não reclamou, como boa São Paulina que é, mas também porque o jogo fluiu. Hoje fluiu o jogo, inclusive, dos derrotados. O jogo do Bahia e o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o gol do Flamengo no momento em que estava muito bem na partida. E quando você vence um jogo, um adversário desse nível, da maneira como venceu, como aconteceu com São Paulo e como aconteceu com o Flamengo, que é o nosso tema de agora, temos sim que encher a bola, como você falou. É isso. Uma tarde de muito bom futebol. Estou satisfeito de bom futebol nessa tarde. Hoje foi agradável de assistir, sim. O Eugênio estava chamando a atenção para mim no primeiro tempo o Gerson, né? Uma figura importante nesse meio do Flamengo. E assim, quando o time está com essa característica que a gente fala, essa coisa do time meio esfacelado, tá, principalmente ali no meio, não? Dificuldade. É fundamental que o Gerson esteja no seu bom nível. E hoje, acho que mais uma vez, ele entregou bom futebol, né? Dá para destacar. É um dos destaques do jogo, o Gerson, né, Eugênio? Sim, um dos destaques, não só desse jogo, como desse período do Flamengo de Copa América, né? Porque ele, justificando o apelido que ganhou da torcida, de Coringa, ele joga em todas. Ele, antes da Copa América, estava jogando mais aberto pela direita. Com a saída do De La Cruz, passou a jogar como um segundo homem por dentro. Nos últimos jogos, o Tite começou a perceber a necessidade de colocá-lo mais avançado, na função ali que, teoricamente, é do Arrascaeta no time. Hoje ele começou mais atrás e, no intervalo, com a necessidade de reforçar a marcação no meio de campo, ele tira o Lohan, adianta o Gerson para colocar ali o Léo Ortiz. O Gerson é uma figura fundamental, até interessante, porque ele teve um problema muito sério no início do ano, no rim, operou, ficou um tempo parado.
E talvez isso tenha possibilitado que ele chegasse a essa época do ano com menor desgaste de temporada do que outros. Se ele estivesse jogando intensamente desde janeiro, que é quando começam os campeonatos, talvez ele estivesse um pouco mais desgastado agora e não estivesse aguentando essa pegada que tem sido jogar no Flamengo. Porque, em função de todos os desfalques, jogadores como ele têm que jogar 90 minutos. Então, ele vai batendo, vai correndo e carrega o time nas costas e tem jogado muito bem. Mas acho que até um pouco mais importante que ele tem sido esse cara que está atrás de você aí, o Quem Pedro. é que está atrás de mim aqui? Deixa eu ver. Pedro. O Pedro. sim. E o Pedro, de certa forma, o Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. Óbvio, né? São 5 jogadores diretos. Mas poderia estar mais prejudicado se o Pedro tivesse sido convocado para a Copa América. Que muita gente acha que ele deveria estar lá. Sim. Eu, por exemplo, acho que falta um jogador de área na seleção brasileira. E o Pedro seria uma convocação plausível, né? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele já foi para a Copa do Mundo, né? Como reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Poderia estar. Então, o Dorival, de certa forma, ao não convocar o Pedro, fez um grande favor para o Flamengo, porque o Pedro está jogando muita bola. Não só fazendo os gols, como também atuando como armador de jogadas. Já deu. Como foi para o Luiz Araújo hoje. Agora ele seria o jogador da equipe até o momento. No campeonato. Hoje, no primeiro tempo, ele armou uma jogada sensacional ali pro Lohan, aí passa por ele, aí chega no Luiz Araújo, que finaliza para fora. E a jogada do segundo gol, que daqui a pouco a gente vai entrar em outras discussões, né? É um cruzamento da direita, numa jogada que ele articula. Ele volta, faz o pivô, gira, estica na ponta para o Wesley, que cruza, e do outro lado acontece toda a situação. Na verdade, não é a jogada do gol, não. É a jogada que seria o pênalti que foi anulado. Tá? É uma outra jogada, que eu estou confundindo com o lance do gol. Lucas. Tá. Seria o pênalti que foi anulado, mas ele participa da orquestração da jogada. Então, de certa forma, o Dorival, eu acho que ele não convocou ninguém do Flamengo, sabendo que o Flamengo seria muito desfalcado pelas outras seleções, para não ficar muito pesado. E nisso ele acabou fazendo um grande bem ao Flamengo. É claro que também essa campanha se deve ao elenco que o Flamengo tem. Claro. Não é à toa, né? O Flamengo ficou, por exemplo, sem volante. O Tite adaptou o Léo Ortiz ao meio-campo e ele está jogando muito bem. Deu certo. Né? Deu certo. E aí ele vai encontrando as soluções. Teve jogo que não tinha lateral esquerdo, ele botou ali o Léo Pereira, quebrou um galho bem, o Flamengo foi bem. Então, eu acho que... E outra, muitos dos garotos da base, quando entram, dão respostas. Então, o Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Tá aí, Calçade. 24 gols pelo Flamengo em 2024, o Pedro. É uma média de um gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Aliás, a média do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, né, jogos, é uma média praticamente aí de 1 a cada 2 jogos. E dependendo da situação, porque Gabigol, acho que daqui a pouco a gente fala disso também, acho que o Gabigol talvez nem atue mais pelo Flamengo esse ano, não sei. A situação toda parece que está encaminhando para pode falar, mas quando chega o Tite, ter um centroavante ajuda muito. E os zagueiros também agradecem muito, os laterais também agradecem muito a chegada do treinador. Exatamente. E o Pedro aproveitou muito bem essa oportunidade, já vinha sendo dada a ele, o ano passado dele já foi muito bom, ele aproveita a oportunidade, faz essa quantidade de gols e pode até passar o Gabigol aí em número de gols, olha só, ainda esse ano, quem sabe, vamos ver, né? Boa noite. Boa noite, Calçade. A todos. O Pedro ele acaba redefinindo a situação do Gabigol, porque o Gabigol ele é uma situação contida. Né? Se fosse o Pedro está vacilando, não está marcando, mas o Tite está preferindo o Pedro, aí o Gabigol ia virar um caso enorme para o Flamengo. A questão é que o Pedro não dá nenhuma brecha. Então, ele separa o caso Gabigol. O Gabigol continua sendo um caso importante para o Flamengo resolver, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Pedro faz a parte dele como se nada existisse. Não está sofrendo a pressão, ele está resolvendo os problemas do time e tem 24 gols aí na temporada. Então, o Pedro está cumprindo, fazendo a parte dele. Claro que, para falar do jogo especificamente, a Copa América é isso que todo mundo imaginava, né? Sobreviver, isso vale para todo mundo que teve jogador convocado, como sobreviver a esse período para, quando os jogadores voltarem, você conseguir disputar o título para as equipes que têm um nível alto como tem o Flamengo. O caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro começou a trabalhar para, a partir do dia 10 de julho, criar uma nova equipe, mas a equipe que lá estava
está competindo muito bem. Está entregando bem para esses caras que vão chegar. Esse é o grande ponto positivo. E vai dar um baita trabalho, porque você tem lá 5, 6, não sei quantos jogadores ainda o Cruzeiro terá para colocar, e não dá para tirar todos aqueles que passaram por esta etapa difícil e jogando bem pelos novos nomes. Mas também não dá para deixar de colocar em campo aqueles que foram contratados. Então, vai precisar de uma habilidade muito grande. Por enquanto é o Fernando, o treinador, não sei o que se passa na cabeça. Não tem motivo para o Fernando, né? Fernando sair. Então, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas o Cruzeiro precisa de uma adaptação a esses novos nomes. E a adaptação, para mim, é a marca do Flamengo que está sobrevivendo no Brasileirão. Sim. A adaptação é um Flamengo que tem que é muito intenso, mais do que o time principal, quando tem De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha. É um Flamengo, aquele Flamengo tem tanta qualidade que em alguns momentos um ou outro dá uma largada e... Você concorda que o time marca mais com esses jogadores? Porque assim, aqui eles sabem que se não tiver... O melhor time é aquele, mas... Aqui eles sabem que se não jogar no máximo. Não entrega para o outro Flamengo a disputa do título. Então, é um Flamengo com uma característica, na minha opinião, né, que há muito tempo não se via, embora não seja o time principal. E quando eu digo que é adaptação, foi o que o Tite fez hoje. O Tite começou com Alan, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Bruno Henrique, Pedro. E o Matheus Pereira recebendo a bola no meio de campo, porque ele é um perigo, né? Ele perde a bola do gol, que o Flamengo marca o primeiro, mas ele também é um cara que aparece. Para mim, até o momento, o melhor jogador do campeonato. O que faz o Tite? O Tite, no segundo tempo, ele traz o Flamengo para trás. Ele puxa o Flamengo para tentar jogar no espaço. Ele vem com o Léo Ortiz no lugar do Lohan. Então ele tem Alain e Léo Ortiz no centro do campo. Tenta tirar o espaço do Matheus Pereira. Abre o Gerson, onde o Gerson vinha jogando. E eu jamais imaginaria assim que ele vem com o Luiz Araújo por dentro. Foi. Por quê? Porque ele traz o Flamengo para jogar na velocidade do mais veloz ali ao lado do Bruno Henrique. Então ele cria pelo centro uma rota para chegar no gol. E trazendo o Flamengo, puxando o Flamengo para dentro da área. Quer dizer, com aquele Flamengo que a gente conhece, original, é difícil fazer isso. Você vai trazer o Arrascaeta, o De La Cruz, todo mundo para cá e falar, vamos esperar. E muitas outras coisas que esse não tem, mas isso não dá pra fazer. Esse Flamengo é o da adaptação. E essa adaptação, bom, ele venceu o jogo assim numa jogada depois da bola parada, sim, mas deu certo. É recurso, mas dá o certo. Flamengo, assim, ele muda. Ele muda. E sabe o que eu acho mais assim, elogiável do trabalho do Tite? Que parece que vai passando batido, porque como as coisas erradas não acontecem, fica tudo bem. Não tem mais a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Esquece. Não tem mais problema de diz que diz dentro do CT. Vazou a escalação, tem isso, tem não sei aquilo, diretoria. Isso aparece com derrota, né, o Birner? Oi? Perdeu, aparece logo um monte de coisa. Se encontra um monte de justificativa. Então, mas eu acho que dá para notar que o ambiente está mais harmonioso. Isso é muito claro. E tornar esse ambiente um ambiente mais coletivo era uma coisa essencial para o trabalho do Tite, tanto que ele, creio, aceita o Flamengo ano passado, porque precisava entender o que acontecia ali para ir preparando, começar o trabalho e para que esse ano o clube possa andar em harmonia para lidar com esses montes de percalços que pertencem ao calendário do futebol brasileiro. O excesso de jogos, os gramados ruins, a Copa América e assim, o arbitragem. Vou falar um monte de uma lista aqui de coisas que atrapalham os times mais fortes, que conseguiram ter uma situação econômica mais favorável e souberam contratar melhores jogadores, que no final das contas, infelizmente aqui se aproveita pouco. Então, eu acho que o Tite, quando o Calçade fala sobre adaptação, o trabalho dele é muito bom. O de campo ainda tenho certeza absoluta que não está no nível que ele quer. Mas tá legal, tá legal. É aí que eu quero chegar. Diante das circunstâncias, exatamente, perfeito. Mas você falou uma coisa importante, ele citou o Tite, você citou o Tite, e vocês falando dentro das circunstâncias. A pergunta é justamente, porque já teve corneta, né? Esse ano já teve... Galera, realmente o trabalho do Tite tem sido bom, né? Ainda dentro de campo, não é o Flamengo ainda que a gente espera. A gente sabe que o Flamengo muitas das vezes vence pela qualidade de seus jogadores, muitas das vezes nem é pelo sistema do técnico, né? Então, assim,
O Tite tem o mérito dele? Tem, mas falha bastante também. Na minha opinião, o erro assim do Tite, que pode culminar no Flamengo alguma eliminação no jogo de mata-mata, é esse negócio do Flamengo recuar muito. O Flamengo recua contra o Juventude, recua contra o Cruzeiro. Hoje o Flamengo não jogou bem, não fez aquele jogão, mas venceu. O que importa é vencer. Todo time tem que vencer. O Cruzeiro, na minha opinião, uma boa parte do jogo foi superior ao Flamengo. O Flamengo foi efetivo, conseguiu fazer os gols, mas assim, o Tite está aproveitando o que ele pode. De segundo tempo, até o Verton entrou, jogador que quase nunca joga, não sei nem se jogou esse ano ainda pelo Flamengo, entrou e conseguiu fazer alguma coisa. Conseguiu, o Flamengo precisa disso. Tá dando rodagem aos jogadores, o Tite tá dando rodagem, tá fazendo o que pode. O que me preocupa é uma coisa. Vai voltar os jogadores da Copa América já já. O Gá já volta contra o Atlético. Aí eu penso, será que esses jogadores vão voltar e vão encaixar bem no Flamengo? O Flamengo vai continuar com essa regularidade? Com De La Cruz, com Arrascaeta, será? Essa é a minha dúvida. Deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que esses jogadores que estão desfalcando o Flamengo, eles vão voltar bem e vai continuar mantendo o Flamengo na liderança e com essa regularidade no Brasileirão. Porque a subida do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi nesse período de Copa América. Você vê que o Flamengo tem jogado bem. Perdeu contra o Juventude? Perdeu, mas o Flamengo ainda continua líder, 3 pontos à frente do segundo colocado. Poderia ter sido até mais, né? Caso o Flamengo vencesse o Juventude, hoje estaria a 6 pontos, né? Então, assim, o Flamengo tem aproveitado bastante as oportunidades. O Cruzeiro também tem que se aplaudir. O Cruzeiro ainda não montou seu elenco ainda, né? A SAF ainda vai contratar, ainda tá para trazer jogadores. Então, assim, eu acredito que o Cruzeiro vai se tornar ainda mais forte ainda nessa próxima janela. Eu acredito que o Cruzeiro vai ser bem forte. Hoje fez um jogo muito bom contra o Flamengo, tem feito bons jogos no Campeonato Brasileiro e é um time que eu acredito que tem tudo para poder brigar até pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários aí, galera, a opinião de vocês também sobre a janela do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai trazer medalhões aí para poder fazer o Cruzeiro chegar na Libertadores do próximo ano? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, né, galera, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho. Você não perde nenhuma novidade aqui do nosso canal. Você vai ser sempre notificado assim que a gente está postando um vídeo aqui no nosso canal.